Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, a preparação será encerrada para o duelo diante da equipe do Uberlândia. Expectativa de um ótimo público neste sábado no Mineirão, com a volta dos titulares e o Cruzeiro em campo também nesta sexta-feira, buscando vaga na próxima fase da Copinha. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira de Cruzeiro em campo, hein? Copinha, 9h30 da noite. O duelo diante da equipe do Santos, pelas oitavas de final da Copinha, o Cruzeiro do técnico Myron César buscando uma vaga na próxima fase da competição. O Cruzeiro já deixou muita gente aí pelo caminho e o jogo então às 9h30 da noite com transmissão da Cazé TV. O Cruzeiro que tem aí o time reforçado, jogadores que deixaram a delegação ainda em Uberlândia, e aí o Cruzeiro tem agora a oportunidade de, com um time mais forte, quem sabe, garantir vaga nas quartas de final. Estão com a delegação o Kaique Luiz, zagueiro, o Nicolas, lateral direito, o William, lateral esquerdo, o Juan Gabriel, meia, o Ryan Leles e o Fernando, atacantes. E vamos ver se pinta mais alguma novidade aí de jogadores que têm idade para atuar na Copinha. O Cruzeiro, claro, tem o objetivo de formar, mas se você consegue formar vencendo competição como a Copinha, é ainda melhor. O Cruzeiro treina hoje na Toca da Raposa 2 e a preparação será encerrada pelo técnico Tite no jogo que vai marcar a volta dos titulares ou a estreia dos titulares na temporada de 2026. O Cruzeiro que tem aí o seu time muito forte, ainda não deve ter o Gerson. Vamos falar sobre isso aqui nas primeiras do dia, mas hoje tem o treinamento no período da tarde. E aí o pessoal fecha a preparação para esse compromisso. Eu estou curioso para ver o que vai fazer o técnico Tite. Claro que com a volta dos titulares, tem aí Cássio, William, tem o Fabrício Bruno, aí deve jogar com o Jonathan Jesus, João Marcelo correndo por fora, o Kaique na esquerda, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian começa, tem o próprio Arroio, tem o Wanderson também ali buscando uma vaga, Caio Jorge, claro, e é aguardar então o que vai fazer o técnico Tite, mas é certeza que os titulares retornam e o torcedor pode comprar ingresso, hein? Previsão aí de 40 mil torcedores neste sábado, o jogo às 18h30 contra o Uberlândia. Uberlândia que empatou os 2 jogos até aqui no Campeonato Mineiro e a última parcial com mais de 20 mil ingressos. Tem hoje, tem amanhã. Eu tenho certeza aí que o torcedor do Cruzeiro vai bater os 40 mil neste sabadão, que será um ótimo público. Gerson ainda não vai para o jogo. O Gerson, ele vem fazendo trabalhos parciais com o grupo na Toca da Raposa 2 e, além de tudo, tem a questão burocrática, né? Ele não teve o nome publicado no BID, mas terá na próxima semana e aí vai ficar à disposição ou para o jogo contra o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, ou para o clássico diante do Atlético Mineiro, o jogo no outro final de semana na Arena. Mas a principal informação do dia tem a ver com Matheus Pereira. E, finalmente, as partes chegaram em um acordo verbal. A renovação de Matheus Pereira está apalavrada. O novo contrato, que será redigido e assinado, ainda não foi assinado. O novo contrato vai até o final de 2028. O Cruzeiro fez um esforço muito grande. A gente tinha trazido na semana passada uma oferta aí para que o Matheus Pereira se torne um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Hoje até em entrevista à Band lá em Uberlândia, o Pedro Lourenço falou sobre esse esforço da diretoria, porque entende que o Matheus Pereira merece, por tudo que ele demonstrou aqui no Cruzeiro. Vai ter sim pagamento de luvas também. Agora,
o que a gente pode destacar aqui é que o Matheus Pereira, ele em momento algum topou abrir qualquer outra negociação e a informação que a gente tem é que alguns bons clubes procuraram, porque o Matheus Pereira, ele fica sem contrato no meio do ano, então ele já poderia assinar pré-contrato. E aí, por exemplo, os clubes estão pagando aí valores absurdos para contratar jogador, né? Quanto um clube pagaria para contratar um Matheus Pereira? 15 milhões de euros? 10 milhões de euros? Então, isso é um valor que determinado clube poderia oferecer através de luvas, já que ele sairia livre aqui do Cruzeiro. E a informação, repito, é que algumas equipes procuraram. Não vou entrar aqui em nome desse ou daquele, mas o Matheus Pereira sempre foi firme com o staff, dizendo o seguinte: a prioridade é renovar com o Cruzeiro, está muito feliz, adaptado, família feliz, sem aquela ideia de... Naquele momento, galera, eu já falei sobre isso aqui também na Samuca TV. A história de ir para a Europa era porque os movimentos que estavam sendo feitos no Cruzeiro eram para uma saída do Matheus Pereira. Então, a relação dele com todos ali no Cruzeiro hoje se transformou também, depois de tudo que todo mundo acompanhou e todo mundo sabe, né, como que as coisas foram conduzidas. Então, o Matheus muito feliz, adaptado, vivendo aí um grande momento, tecnicamente falando, e deixou bem claro ao seu staff que só conversaria com outra agremiação, com outra equipe, se esgotasse toda a possibilidade de renovar com o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro fez um esforço muito grande do lado do Cruzeiro e o Matheus Pereira não quis abrir negociação, abrir leilão no mercado para tentar esse ou aquele valor e etc. Deixou claro que a prioridade era ficar no Cruzeiro e é o que vai acontecer. A expectativa é de que o contrato seja assinado até o início da semana que vem e o atleta terá aí o anúncio do novo vínculo. Até dezembro de 2028, as partes chegaram neste acordo e está todo mundo bem feliz pelo que a gente conversou. Nos últimos dias a gente estava trazendo aqui a informação com muita cautela, com muita responsabilidade e hoje já existe isso aí, já tornou-se público, né? Inclusive a Raíssa Simplício foi a primeira a comentar sobre e conversando com outras pessoas também, né? Até então existia ali uma precaução, uma cautela e hoje com quem eu conversei de todas as partes possíveis aí na história, tá todo mundo com o mesmo discurso, né? Que agora a renovação finalmente vai para o papel e será assinada pelo nosso camisa 10, Matheus Pereira. Agora, ô Valu, para o final de semana devemos ter o time titular, né? Com base no que tem à disposição, de informações. Aliás, teve aquela dúvida sobre Gerson, vai jogar? O Samuel até perguntou na coletiva para o Tite um pouco sobre isso, uma previsão ali para o Gerson e tal. Na apresentação, o Gerson falou que ele está bem fisicamente, já está treinando, surpreendeu o Pedro Lourenço, mas o próprio Pedrinho, hoje na entrevista à Band, ele falou que o Gerson deve ficar para o Clássico. Então, que o Gerson, nesse momento, ele estava treinando, está fazendo parte dos trabalhos com os demais atletas e tal, então que não deveria ser o momento agora do Gerson. Então, talvez, até tinha aquela expectativa, será que ele vai ficar no banco de reservas, entrar no segundo tempo? Depois da fala do Pedrinho, isso deu uma esfriada até. Mas, e aí, o que o Cruzeiro deve ter nesse final de semana, você imagina, num time para estrear na temporada? Olha, eu imagino mais ou menos um time parecido, e aí a formação, né, o funcionamento não quer dizer que seria o mesmo, parecido com o que terminou a temporada, né? Cássio, William, Fabrício Bruno, creio no Jonathan Jesus, está com melhor ritmo, né, do que o João Marcelo. Aliás, depois eu quero falar um pouquinho do João Marcelo, estou vendo respeito, né, o torcedor que
esse João Marcelo não dá nesse ano. Eu acho que é um jogador que a gente precisa de ter um pouquinho mais de paciência. Passou por uma operação muito complicada no joelho, é um jogador mais pesado, é um jogador jovem. O João Marcelo não esqueceu como se joga o futebol, mas está passando a recuperação de um LCA, ela se dá não só fisicamente, mas em termos de confiança, né? Até o jogador conseguir adquirir um ritmo para voltar a fazer naturalmente o que fazia não é fácil. Mas imagina o Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, Lucas Romero. Aí, vejamos Arroio de um lado, Christian e Matheus Pereira com o Caio Jorge. Eu não imagino que fuja muito disso, Léo, mas vamos ver o que o Tite, se o Tite surpreende com alguma peça ou outra, mas eu acho que ele deve tentar replicar boa parte desse time que foi o time que terminou, né, jogando a temporada 2025. Mais cedo, Valor, na live das 11h30 com o Caramujo, hoje estavam o Pedro e o Caio, eles levantaram uma lebre aí. Será que o Wanderson não deve começar jogando? Porque o Arroio ficou praticamente o jogo todo ontem em Uberlândia. Então, será que o Tite não tem uma pretensão de, nesse jogo, pelo menos, ter Wanderson como titular? Ou você acha que não? É o Arroio mesmo? Pode ser. Agora, o Arroio tem 19 anos, né? A recuperação do jovem ela é diferente assim de outros jogadores. Mas pode ser também. O Tite não vai querer. Ele já falou depois da coletiva, depois do jogo contra o Pouso Alegre, né? Eu não vou colocar a saúde dos atletas em risco. Então, se o Arroio, que jogou ontem, quase 90 minutos, como você observou, hoje, quinta, sexta, já sábado, talvez o Arroio comece no banco, tem razão, né? Ver como o Wanderson deve estar, um jogador que o Tite, com certeza, acho que o Tite não trabalhou com o Wanderson, mas conhece, né? O Tite tem um conhecimento muito grande, assim, dos jogadores do elenco, e está sendo muito ajudado também pelo Wesley Carvalho. Pode ser também que a gente veja o Wanderson aparecendo por aí, Léo, muito bem levantado, como sempre, pelo grande Caramujo. Verdade, assim, é uma possibilidade, né? Eles não falaram isso, nem a gente está falando aqui o que vai acontecer, o que a gente quer que aconteça, mas assim, estudando, manjando, projetando, vendo possibilidades, é uma. Ou não, Sazeiro, você acha que o Wanderson, mesmo para começar o ano aí, não deve ser o titular e o Arroio mesmo que vai entrar nesse time, Sinisterra ainda fazendo um trabalho mais forte ali de pré-temporada? Então, eu particularmente assino embaixo o que o Valo falou, questão do time. O Arroio é novo, questão de recuperação dele é tranquila para um atleta novo, mas aí depende da análise também. Se ele sentir que para ele não dá para começar jogando, eu acredito que pode dar uma oportunidade para o Wanderson aí. Foi muito importante no ano passado, o pessoal cobra dele gol, mas questão tática e física ele se entrega de corpo e alma em campo. Acho que pode dar uma oportunidade para ele que vai ser importante também. Ontem, ô Julinho, muitos comentários positivos para o Arroio, embora ele não tenha participado dos gols, assim, não marcou e nem deu assistência, mas foi muito elogiado, pelo menos, boa parte dos torcedores que participaram ali da transmissão, no chat. O Arroio, para você, já mostrou uma cara diferente? É muito diferenciado mesmo? Eu gosto muito do Arroio, gosto desse atrevimento, jogador que se joga mesmo para dentro do adversário, coisa que o Cruzeiro há algum tempo não tinha, com essa qualidade toda, com essa visão de jogo, mesmo muito jovem. Mas falando entre o que o Caramujo levantou aí na live de mais cedo, entre Wanderson, a possível entrada do Wanderson, tem um jogador que o Tite gostava muito no Corinthians que chama-se Ángel Romero, né? Que era esse cara que fazia esse pêndulo de chegar na frente e defender com qualidade. Talvez por isso o Wanderson tenha uma vantagem em relação ao Arroio na cabeça do Tite, entendeu? Dele começar jogando, dele trazer mais equilíbrio, mais consistência ao time por ser mais obediente taticamente. Claro que a falta de gols do Wanderson nos incomoda o torcedor pra caramba. Um cara que joga
de lado de campo e às vezes de ponta, não ter marcado sequer uma vez, é um negócio que inclusive pesou ano passado na campanha do Cruzeiro em dado momento, mas assim, pegando o histórico do Tite ao longo dos times que ele treinou, talvez o Wanderson saia na frente por ele fazer esse trabalho aí melhor do que o Arroio. A característica do Arroio é diferente, jogador que parte para cima, ali que chama para o drible, para a rabiscada, para algo diferente dentro da área. Talvez o Arroio seja esse cara aí para poder entrar quando o time estiver precisando, como foi com o Leonardo Jardim ano passado em várias e várias partidas. Sobre o Wanderson, muito não contribuiu para que ele tenha uma boa imagem nesse momento, um bom retrato de 2025, porque é um atacante que não fez gol, né? Um atacante que não tem ali números de artilharia, não precisa nem ter números parecidos com o do Caio Jorge, mas pelo menos gols ou uma boa contribuição de assistências. Então o Wanderson, muito se falou sobre isso. Agora, não é um jogador que necessariamente comprometeu muito o esquema tático naquele momento, aquela estrutura do Leonardo Jardim. Quem sabe desse ano, né? O Wanderson possa, ainda que não seja 100% titular, possa entrar algumas vezes, num esquema do Tite, ele também contribua também no ataque, não só, como a gente fala, de um jogador mais operário, aquele jogador que vai correr bastante para jogar ali atrás e tal. Quem sabe, né? O próprio Caio Jorge foi um ano também, quando ele chegou no Cruzeiro, o time do Cruzeiro era mais bagunçado, né? Animicamente também o Cruzeiro não estava tão legal assim, e o Caio Jorge, a gente não via nele todo o potencial que a gente, por exemplo, viu na temporada passada, o KJ artilheiro do Brasileirão e também da Copa do Brasil. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa, deu uma entrevista para explicar o que faltou para que Caio Jorge trocasse o Cruzeiro pelo Flamengo. Você vai lembrar que o Cruzeiro, ou melhor, que o Flamengo chegou a fazer 4 propostas diferentes, todas recusadas, a última delas de 35 milhões de euros. Abre aspas para o Pedrinho: se eles dessem 50 milhões de euros, eu iria vender. Não tinha intenção de vender e não vou vender. Nós renovamos com o Caio até 2030. Contratamos o Gerson e temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo já é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. E você tá com o Pedro Lourenço nessa? Entende que o dono da SAF do Cruzeiro acertou a recusar 35 milhões de euros? Qual seria o seu preço pro Caio Jorge? Confesso que eu, na condição de dirigente do Cruzeiro, teria feito a transferência, entendendo que 35 milhões de euros em dinheiro seria um baita negócio. Atleta comprado da Juventus na temporada passada por apenas 7 milhões e 200 mil euros. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!